Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus na minha e na tua vida. Meu irmão, minha irmã, nós chegamos ao momento áureo desse programa. Esse momento em que nós receberemos não uma autoajuda, mas a ajuda que vem do alto. Amém? É a ajuda que vem diretamente pela palavra de Deus. E essa semana toda, desde a segunda-feira, eu venho falando sobre o tema fé e obras, não é? Porque a fé sem as obras, ela é morta. Eu venho falando a semana inteira sobre esse assunto, sobre esse tema. E eu quero concluir, hoje por ser sexta-feira, tentando, claro, trazer um esclarecimento com mais afinco sobre algo que para muitos chega a ser uma contradição bíblica. E eu quero tentar te ajudar mostrando que não há nenhum tipo de contradição na Bíblia e inclusive é um equívoco quando as pessoas começam a querer incutir que isso que irei falar agora é uma contradição. Irmãos, a palavra de Deus que nós ministramos durante toda a semana está baseada no livro de Tiago, né, no capítulo 2, e precisamente o versículo 25, embora eu tenha feito a leitura desde o versículo 14, né? Mas o versículo 25 de Tiago, capítulo 2, diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Para muitas pessoas que estudam, e até para aquelas que não estudam, mas têm conhecimento, por exemplo, no que o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios 2, versículo 8 e 9 principalmente, quando o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Rapaz, para muita gente isso é uma contradição, porque o apóstolo Paulo, ele diz que pela graça somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, e nem das obras, para que ninguém se glorie. Aí de repente nós lemos lá em Tiago que diz que a fé sem as obras, ela é morta. E agora? Bom, eu quero deixar bem claro que não há contradição na doutrina de que a salvação, ela é pela graça e mediante a fé. Não há contradição. É verdade que a fé sem as obras, ela é morta. Mas definitivamente a Bíblia deixa claro que as boas obras, elas, embora, presta atenção, embora elas não sejam, digamos que o que é cobrado para a salvação, digamos assim, entre aspas, tá? Essa colocação, é preciso entender que se você tiver fé em Cristo, as obras, elas acontecerão na tua vida naturalmente. Nós entendemos que alguém que tenha fé em Cristo, fé genuína, as obras, claro, as boas obras,
elas acontecem naturalmente na vida de quem tem fé. Se a pessoa tiver fé em Cristo e naturalmente não vir dessa pessoa as obras, então tem alguma coisa aí errada. Essa fé não está literalmente genuína como deve estar. Será que eu estou sendo claro? E eu vou provar isso te convidando a fazer uma leitura comigo no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 1, o Senhor Jesus, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo ramo que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará. E apanham, lançam no fogo e queimam. Eu vou ler novamente esse versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Meus irmãos, por que eu repeti esse versículo? Porque quando o ramo ele não produz frutos, ele é cortado e é lançado no fogo. Quando nós estamos ligados em Jesus, quando nós temos fé e nos ligamos a Cristo, naturalmente, é algo natural nós produzirmos frutos. E é claro que é frutos bons. Portanto, não há contradição quando nós lemos em Efésios ou quando lemos em Tiago. Esses dois textos que fora mostrado, não há contradição. Você precisa entender que verdadeiramente a salvação é pela graça mediante a fé. Isso é fato. Graça e fé. Porém, você precisa entender que se você tiver fé em Cristo, é natural que você produza. Se você não produz, você, na verdade, não está ligado em Cristo. E, se você provar que está, esse versículo que eu repeti deixa claro que você será cortado e lançado no fogo. Cortado, literalmente, e lançado fora, queimado. Ou seja, é necessário que todos nós que estamos ligados em Cristo produzamos. Mas o que seria produzir? O que seria produzir
para Deus ou mediante a essa fé, o que produzir. Irmãos, eu inclusive na visita que fiz ontem na casa do irmão Bira e da irmã Sandra, eu fiz uma leitura abençoada, e eu quero aproveitar e fazer essa leitura também junto com vocês. Vamos fazer mais uma leitura aqui. Abram, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, Mateus 25. Veja, irmãos, o que a palavra de Deus nos diz e nos traz um entendimento claro de que frutos são esses. Mateus 25, a partir do versículo 31. A palavra de Deus diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Agora preste atenção: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós aqui estamos diante das obras. Quando você ajuda, quando você se dedica em fazer com que de você saia bondade, seja notado o amor, a temperança, a generosidade, tudo isso é obras. Isso demonstra fé em Cristo, isso demonstra estar ligado em Cristo. Portanto, é muito sério e muito importante você buscar fazer a obra de Deus. Você adorar ao Senhor, você ajudar o próximo, você levar pessoas a Cristo, você ajudar com alimento, com gestos de cuidado. Tudo isso é parte da obra de Deus. Tudo faz parte da obra de Deus. Existem muitas pessoas que pensam que só ir à igreja, só cultuar, seja orar ou ler a Bíblia ou cantar, isso já é a obra. Tenha cuidado, muito cuidado, porque nós estamos vivendo, eu até expliquei ontem, eu creio que foi ontem, nós estamos vivendo um período
onde nós encontramos muitos irmãos espirituosos, irmãos que têm uma postura de santidade, eu não estou querendo agredir, mas uma capa de santidade que é incrível, mas não se move para ajudar ninguém, se levanta com muita facilidade para criticar até quem ajuda. Nós nos deparamos com muitos irmãos que, inclusive, a Bíblia fala que são como sepulcros caiados, ou como a figueira que estava cheia de folhas, que eu ministrei sobre isso também, mas não tinha fruto nenhum. Essa figueira que estava cheia de folhas e que não tinha fruto nenhum, ela foi amaldiçoada por Jesus. Portanto, nós precisamos de verdade, não só ter folhas, aparentar não, de verdade, ter a santidade, zelar e buscar pela santidade, porém, precisamos produzir os frutos do Espírito. Precisamos verdadeiramente fazer com que de nós seja notado, mesmo sem falar, que nós produzimos boas sementes, porque estamos ligados na videira verdadeira chamada Jesus Cristo. Então, a salvação vem pela graça mediante a fé. Porém, se você não faz as boas obras, você não está com a fé genuína. Você não está literalmente produzindo. E você pode ser cortado e lançado fora, ou como você pode sofrer o ser amaldiçoado. Eu li, irmãos, em Mateus, a partir do versículo 31, né, e até o versículo 40, que é a parte das cabras, é a parte de quem fica do lado direito, quem foi separado para o lado direito. Mas, se você ler do versículo 41 até o versículo 46, aí você vai ver o Senhor agora falando para os bodes, falando para quem ficou do lado esquerdo. E é terrível, porque essa parte vai mostrar exatamente aqueles e aquelas que até tinha jeito, parecia, mas não praticavam bondade. Depois leia esse texto inteiro, que seria do versículo 31, capítulo 25 de Mateus, do versículo 31 até o versículo 46. E você vai ver claramente a diferença na hora do julgamento final. Meu irmão, minha irmã, eu espero que verdadeiramente você compreenda que é pela graça, mediante a fé, que somos salvos. Porém, se você não tem obra, a tua fé, ela é morta. Então não há contradição nisso. Há um esclarecimento de que a graça você já recebeu, Jesus já morreu na cruz por mim e por você, mas a fé, ela precisa estar imbuída, ela precisa estar caminhando junto com as obras, para que não seja morta, para que não seja uma fé morta e sem valor. Amém? Não há contradição. Há um esclarecimento maior sobre esse texto. E eu espero que eu tenha conseguido te ajudar nesse esclarecimento. Eu espero que você tenha compreendido com clareza. Graça e fé, mas não uma fé morta, uma fé viva, porque o nosso Salvador, ele vive para sempre. Amém?
Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E que essas palavras, elas encontrem morada no meu e no teu coração. Agora eu vou trazer um louvor na tentativa de corroborar com esta mensagem, encerrando inclusive, portanto, né, esse tema de fé e obras. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que verdadeiramente você entenda que se faz necessário que você faça a obra de Deus. Faz necessário que você entenda que se você agir assim, você será chamado como benditos. Benditos. O Senhor dirá: vinde benditos do meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que Deus nos abençoe, minha irmã. A paz do Senhor. E até um outro momento, com mais uma reflexão. Deus abençoe.